Bom dia, bom dia. Bom dia, galerinha do meu canal. Hum. Bom dia, galerinha do meu canal do Zoom. Bom dia. Bom dia, pilha. Bom dia. 5h20, nossa, 5h21 já, que é isso que está acontecendo com esse tempo? Sim que vintou já. Oi? Sim que vintou já. É, ué, tá louco. Bora. Rápido. Vamos ler hoje Marcos 9, galera. Eu gosto de Marcos. 9, quem quiser abrir aí. Deixa eu desativar o som. Marcos 9. Quem quiser abrir o microfone pode abrir, tá? Desativei todos só para não ter interferência. Beleza, vamos lá. Marcos 9, galera. Ó, até agora não deu um play aqui no Instagram. Beleza, vamos lá. Marcos 9, versículo 1. E Jesus terminou dizendo: Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Estão aqui algumas pessoas que não morrerão antes de verem o reino de Deus chegar com poder. Versículo 2: 6 dias depois, Jesus foi para um monte alto, levando consigo somente Pedro, Tiago e João ali. E João. Ali eles viram a aparência de Jesus mudar. Quer continuar, amor? Vamos lá. 3. A sua roupa ficou muito branca e brilhante, mais do que qualquer lavadeira seria capaz de deixar. E os três discípulos viram Elias e Moisés conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Mestre, como é bom estarmos aqui. Vamos armar três barracas: uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que deveria dizer, pois ele e os outros dois discípulos estavam apavorados. Logo depois, uma nuvem os cobriu, e dela veio uma voz que disse: Este é o meu filho querido. Escutem o que ele diz. Aí os discípulos olharam em volta e viram somente Jesus com eles. Quando estavam descendo do monte, Jesus mandou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse. Eles obedeceram à ordem, mas discutiram entre si sobre o que queriam dizer essa ressurreição. Então perguntaram a Jesus: Por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? E ele respondeu: É verdade que Elias vem primeiro para preparar tudo. Mas por que é que as escrituras sagradas afirmam que o Filho do Homem vai sofrer muito e ser rejeitado? Eu afirmo a vocês que Elias já veio e o maltrataram como quiseram, conforme as escrituras dizem a respeito dele. Quando eles chegaram perto dos outros discípulos, viram uma grande multidão em volta deles e alguns mestres da lei discutindo com eles. Quando o povo viu Jesus, todos ficaram admirados e correram logo para cumprimentar. E Jesus perguntou aos discípulos: O que é que vocês estão discutindo com eles? Um homem que estava na multidão respondeu: Mestre, eu trouxe meu filho para o Senhor, porque ele está dominado por um espírito mau e não pode falar. Sempre que o espírito ataca o meu filho, joga-o no chão e ele começa a espumar e ranger os dentes. E ele está ficando cada vez mais fraco. Já pedi aos discípulos do Senhor que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Ó, essa parte aqui, ó, presta atenção. Sempre que o espírito está lá com meu filho, joga no chão e ele começa a espumar e ranger os dentes. Ele está ficando cada vez mais fraco. É, Já pedi aos discípulos do Senhor que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Ou seja, já tinha pedido para alguns dos discípulos, talvez Pedro, talvez, talvez Mateus, não sei, para expulsar esse demônio, mas eles não conseguiram. Aí o que que Jesus falou? E nos disse: pode continuar? Pode. Gente sem fé, até quando ficarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Tragam um menino aqui.
Olha só para você ver. Jesus já estava revoltado, assim como no capítulo anterior, os discípulos, né, fizeram uma coisa que não gostou muito. Então, ele fica perguntando até quando que eu vou estar aqui? Já estava querendo ir embora já, querendo morrer, só para vocês terem noção. Até quando teria de aguentá-los, né? E aí falou, ah, não, traga esse menino aqui. Quando o levaram, o espírito viu Jesus e sacudiu com força o menino. Ele caiu e começou a rolar no chão, espumando pela boca. Aí Jesus perguntou ao pai: Quanto tempo faz que o seu filho está assim? O pai respondeu: Ele está assim desde pequeno. Muitas vezes o espírito o joga no fogo e na água para matá-lo. Mas se o Senhor pode, então nos ajude. Tenha pena de nós. E Jesus respondeu: Se eu posso, tudo é possível para quem tem fé. Olha só, se eu posso, porque o cara duvidou ainda, né? Será que você pode? Será que Jesus pode? Na verdade, ele queria que Jesus fizesse milagre, mas não tinha fé. É. Então, por isso que ele os discípulos não conseguiram curar o menino. Então, ele está falando aqui, ó, tudo é possível para quem tem fé. Para quem tem fé. Ele não está falando aqui, tudo é possível para mim, para quem tem fé. Então, Jesus, vocês acham que ele era um homem de muita fé ou de pouca fé? E aqui ele fala, ó, quem tiver fé, tudo é possível. A pessoa consegue as coisas que ela quiser. Então, continuando aqui, versículo 24. Então o pai gritou: Eu tenho fé. Ajude-me a ter mais fé ainda. Quando Jesus viu que muita gente estava se juntando ao redor dele, ordenou ao espírito mau: Espírito surdo, mudo, saia desse menino e nunca mais entre nele. O espírito gritou, sacudiu o menino e saiu dele, deixando-o como morto. Por isso, todos diziam que ele havia morrido. Mas Jesus pegou o menino pela mão e o ajudou a ficar de pé. Quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: Por que foi que nós não pudemos expulsar aquele espírito? E Jesus respondeu: esse tipo de espírito só pode ser expulso com oração. Jesus e os discípulos saíram daquele lugar e continuaram atravessando a Galileia. Jesus não queria que ninguém soubesse onde ele estava, porque estava ensinando os discípulos. Ele dizia: O filho do homem será entregue nas mãos dos homens, e eles vão matá-lo. Mas 3 dias depois ele ressuscitará. Eles não entendiam o que Jesus dizia, mas tinham medo de perguntar. Jesus e os discípulos chegaram na cidade de Cafarnaum, e quando já estavam em casa, Jesus perguntou aos 12 discípulos: O que é que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles ficaram calados porque porque no caminho tinham discutido sobre qual deles era o mais importante. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quer ser o primeiro, deve ficar em último lugar e servir a todos. Aí segurou uma criança e pôs no meio deles. E abraçando-a, disse aos discípulos: Aquele que, por ser meu seguidor, recebeu uma criança como esta, estará também me recebendo. E quem me receber não recebe somente a mim, mas também aquele que me enviou. João disse. Peraí. Essa parte aqui é importante, galera. Muito importante. Por quê? Primeiramente aqui, né, a parte da discussão. Eles estavam caminhando ali e o que que aconteceu? Eles estavam discutindo. Qual que era a discussão deles? Basicamente era quem que era mais importante, quem que era mais, né, que fazia mais coisas. E aí eles sabem que Jesus desaprova esse tipo de atitude, né? E aí Jesus perguntou: O que vocês estão falando aí? Aí eles foram lá e ficou quieto. Por quê? Porque eles sabiam que Jesus não ia gostar dessa discussão, né? E aí ele sentou, chamou os 12 e falou o seguinte, ó.
Se alguém quer ser o primeiro, ou seja, se você está querendo que seja o que fez mais, que é mais importante, o que que você deve fazer? Você deve ficar em último lugar e servir a todos. Ou seja, você quer ser o primeiro? Vai lá para o final da fila e ajuda todo mundo. Você quer ser um líder? Você vai voltar e você vai servir todo mundo. E continua, né? Aquele que, por ser meu seguidor, recebeu uma criança como esta, estará também me recebendo. E quem me receber, não recebe somente a mim, mas também aquele que me enviou. Ou seja, aqui está falando que a gente deve, né, fazer ações de graça, igual, por exemplo, aqui no caso, receber uma criança como a que estava lá, naquele momento. E aí, João continuou. Mestre, vimos um homem que expulsa demônios pelo poder do nome do Senhor, mas nós o proibimos de fazer isso, porque ele não é do nosso grupo. E Jesus respondeu: Não o proíbam, pois não há ninguém que faça milagres pelo poder do meu nome e logo depois seja capaz de falar mal de mim. Porque quem não é contra nós é por nós. Olha só, os caras, os discípulos de Jesus, estavam querendo fazer assim como os sacerdotes, os fariseus faziam com Jesus. Por quê? Porque os fariseus e os sacerdotes, qual era o pensamento deles? Era que Jesus, ele não tinha autoridade para curar as pessoas, ele não tinha autoridade para perdoar as pessoas e nem para fazer milagre, né? E aí aqui o povo, o que que aconteceu? Os discípulos foram lá, viu que alguém estava curando, estava fazendo regaço lá na terra também, e aí ficou com ciúme. Falou, não, é só Jesus que pode fazer isso. Só a Eles, gente que pode fazer isso. eles tinham esse problema de Egoísmo. afastar as pessoas, de egoísmo, de querer ser Pedro, né, tinha também um problema de querer ser sempre o melhor de todos ali entre os dois, né? E Jesus nunca colocou ninguém ali como primeiro lugar, né? De nada. Então, todos ali tinham a mesma função e todos poderiam fazer a mesma coisa. Então, Jesus foi lá e falou, não, velho, se o pessoal tá falando, tá fazendo milagre aqui, se esse homem tá fazendo milagre pelo meu poder, pelo poder de Deus, e, e tá acontecendo, tá tudo certo, não precisa de impedir esse cara de fazer o que ele quer fazer, né? E aí continuou, porque quem não é contra nós é por nós. Ou seja, se a pessoa não está, né, sendo contra a palavra de Deus, está querendo pegar a palavra de Deus ali, inverter, fazer coisa errada com ela, a pessoa tá a favor, né, da palavra. E aqui no 41 fala o seguinte: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem der um copo de água a vocês, porque vocês são de Cristo, com toda certeza receberá a sua recompensa. Quanto a estes pequeninos que creem em mim, se alguém for culpado de um deles me abandonar, seria melhor para essa pessoa que ela fosse jogada no mar, com uma pedra grande amarrada no pescoço. Ou seja, se uma das suas mãos faz com que você peque, corte-a fora, porque é melhor você entrar na vida eterna com uma só mão do que ter as duas e ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga. Então aqui está falando o seguinte, duas coisas. É melhor que você amarra uma pedra grande no seu pescoço e pula no mar do que você ser culpado por alguma criança abandonar a Deus. Olha só que forte. Aqui está falando, se alguém for culpado de um deles me abandonar, ou seja, uma pessoa, né, desvirtuar uma criança, seria melhor para essa pessoa que ela fosse jogada no mar, com uma pedra grande amarrada no pescoço. Olha só que pesado. Isso aqui eu tô lembrando, sabe de quê? Lá no evento que eu fui nesse final de semana, eu vi várias pessoas que foram abusadas pelos seus pais, por algumas pessoas assim, quando eram crianças. E a dificuldade dessa pessoa conseguir perdoar, conseguir ir para frente,
Tem uma dificuldade enorme. Então, eu vi várias pessoas chorando, né, fazendo escândalo lá por causa disso, por causa de ter sofrido abuso quando era criança. Então, esse tipo de pessoa que abusa de criança, pessoa que desvirtua ali, né? Quantas crianças eu vejo hoje, às vezes a mãe coloca a criança de 5 10 anos para rebolar até o chão, velho. Ouvindo besteira, ouvindo, né, coisas assim que não faz sentido. Então, esse tipo de pessoa, o que ela está fazendo? Ela está desvirtuando essa criança. Ela está ensinando que aquilo ali é correto, sabe? Que está ensinando que o abuso é correto, está ensinando que dançar até o chão com uma música, né, totalmente sexual ali é legal para uma criança. Olha só, uma criança de 5 10 anos é legal fazer isso? Sem querer, ela está atraindo o quê para essa criança? Está atraindo abuso. Porque na música está falando que ela tem que fazer aquilo ali, tem que fazer não sei o quê para uma criança. O que que ela vai atrair para a criança? Ela vai pensar que é normal aquilo ali, né? Fora outras coisas, fora, né, a pessoa falar palavrão, ser rude, né? Mostrar a raiva ali para aquela criança. Então, tudo isso você está ensinando para aquela criança que aquilo ali é certo. Então, aqui está falando mais ou menos isso. Se alguém for culpado de um deles me abandonar, ou seja, de, né, sair do caminho ali do Senhor, seria melhor para essa pessoa que fosse jogada no mar, como uma pedra grande amarrada no pescoço. E aí tem mais. Além né, de você causar isso numa criança, ele continua. Se uma das suas mãos faz com que você peque, corte-a fora. Então é como se o que faz você pecar, você tem que cortar isso fora, né? Pois é melhor você entrar na vida eterna com uma só mão do que você ir para o inferno, né, com as duas mãos. Entende? Onde o fogo nunca se apaga. E aí ele complementa: ali os vermes que devoram não morrem e o fogo nunca se apaga. Continua: se um dos seus pés faz com que você peque, corte-o fora, pois é melhor você entrar na vida eterna aleijado do que ter os dois pés e ser jogado no inferno. Ali os vermes que devoram não morrem e o fogo nunca se apaga. Se um dos seus olhos faz com que você peque, arranque-o, pois é melhor você entrar no reino de Deus com um olho só do que ter os dois e ser jogado no inferno. Ali os vermes que devoram não morrem e o fogo nunca se apaga. Então, aqui está falando que é o seguinte: a gente cortar os nossos gatilhos, cortar aquilo que nos aproxima do pecado. Então, se você tem dificuldade com pornografia, igual eu tinha, você tem que parar por exemplo, ter mulher seminua no seu Instagram. Por que que você vai ficar vendo mulher seminua, mulher que fica postando foto de biquíni no seu Instagram? É gatilho para você ir lá e fazer coisa errada. Se você é uma pessoa gulosa, uma pessoa que come demais, você terminou de comer ali, você vai deixar a comida na sua frente para você comer mais? Não, você vai sair da comida, você vai guardar a comida, você vai fugir daquilo ali, né? Um exemplo muito bom que eu gosto também é da dieta, né? Igual, por exemplo, em janeiro eu e a Gabi fez jejum de açúcar. Vocês acham que a gente comprou alguma coisa que tem açúcar aqui para casa? Não comprou. A gente afastou do mal, a gente afastou daquilo ali que a gente não queria. Então, na sua vida é isso. O que que você está pecando hoje? O que está te afastando de Cristo? Identifica o que está te levando para isso. Ah, eu estou com dificuldade, sei lá, me dá um exemplo aí de uma dificuldade, galera. Algum pecado, alguma coisa assim. Fala qualquer coisa aí que vou pegar um exemplo. Vou mandar no chat. Qualquer coisa. Ninguém tem uma ideia de alguma coisa? De algum pecado?
no bola toda sexta-feira e eu tinha parado de beber. Na verdade, tinha não, eu parei de beber. E lá o povo depois da pelada sempre bebe. Aí o cara lá, ele, nas outras peladas, ele via que eu tava bebendo, né? E aí ele pegou um copo e já queria me servir o copo e já queria me dar um copo com a cerveja. E o que eu fiz? Cortei a pelada, parei de ir. E no dia que eu parei de ir, tinha churrasco, já tava paga a pelada. Ou seja, eu cortei aquilo. Top, É uma mano. coisa. Ele já falou, né, a dificuldade que ele tinha, o pecado ali que ele queria tirar. E, Na verdade, nem é verdade, porque, tipo assim, não era viciado. Bebia, assim, de vez em quando, né? Mas sim, eu parei, eu não vou. Eu vou evitar aquele lugar que tava me fazendo beber, né? top, top. É, não devia falar. Fala, Amanda. Trazendo aí desculpa a voz, trazendo a junção aí das duas partes, né? Como a gente, ele fala sobre crianças, mas trazendo também para nós e sobre arrancar a mão, arrancar os olhos, nós conseguimos entender também que se a sua mão que te faz pecar e pode fazer o outro pecar, arranque. Então, não é só sobre nós, né? Porque que muitas das vezes o exemplo do expulsar demônio dos discípulos, talvez eles não conseguiram, porque esse demônio só expulsa com oração. Eles estavam preocupados com si. E aí, às vezes a gente esquece do outro. Então, se algo a gente precisa de cortar para nós não pecarmos, nós precisamos de entender que talvez o nosso pecado também faça o outro falhar. E aí ser exemplo e fazer o corte para que nós conseguimos não pecar e ser exemplo para alguém também é muito importante. Top. É isso aí. Mais alguém quer falar? Se quiser, só abre o microfone, tá? Para finalizar aqui, ó, versículo 49. Pois todas as pessoas serão purificadas pelo fogo, assim como os sacrifícios são purificados pelo sal. O sal é uma coisa útil, mas se perder o gosto, como é que vocês poderão lhe dar gosto de novo? Tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz uns com os outros. Aqui está falando da importância do sal, né? O sal, se ele perder o gosto, ele não serve para nada. E aí, ele está falando a mesma coisa da gente, ó. Se a gente perder, né, aquilo que nos purifica, aquilo que nos faz, né, avançar, a gente não vai servir para nada. Então, que a gente reconheça isso, que a gente seja sal, mas não um sal sem gosto, um sal, né, que exerce ali, né, o nosso dever na sociedade, né? E qual que é o nosso dever? O nosso dever não é, né, fazer os outros pecarem. É o contrário. É a gente ajudar as pessoas a cada vez mais estar próximo de Deus. E sermos exemplo, né? Deixa o povo falar que você tá careta. Deixa. Você tá fazendo a coisa certa. Então, que a gente possa ser exemplo para outras pessoas verem em nós a paz de Cristo, né? E é isso. E é isso. Galera, vamos ir ativando aqui o vídeo. Vamos ativando o vídeo. Já deu tempo de acordar, já deu tempo de lavar o rosto, tá? E vamos fazer uma oração. Eu acho que tem Fechado? gente nova aí na área, né? Tem gente nova. Quem que é novo aqui? Pedro, ó, Pedro Vitor. Fala, Pedrão, tranquilo, mano? Fala, mano, beleza? Beleza. Aí o Cleiton entrou. Top. Isso aí, galera. A palavra de hoje foi essa. Para quem não conseguiu acompanhar toda, é Marcos 9. Quem quiser dar uma lida depois. Fechado? E agora a gente vai fazer uma oração, tá bom? Alguém se dispõe a fazer a oração? Eu vou ter que escolher a dedo. Quem tiver disposto, levanta a mãozinha aí. Será? O povo fica esperando eu escolher, né? E assim, será que vai me escolher? E aí, quem que a gente escolhe, irmão, para fazer a oração hoje? Deixa eu ver quem tá com uma carinha boa.
E Fran, faz pra gente? aí ele faz, fechado. Liga o microfone aí para nós. Antes disso, Amém. galera, alguém precisa de uma oração específica? Se precisar, pode ou falar no microfone ou pode mandar no chat, tá bom? Enquanto isso, a Fran vai fazer a oração para a gente. Bom, vamos lá. Amém. Então vamos fechar os nossos olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento, Pai querido, nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua presença, Jesus. Te agradecer, Deus, pelo privilégio de ouvir a tua palavra, Senhor, Deus, de estar aqui em comunhão com os nossos irmãos, Pai querido, ouvindo mais sobre o Senhor e aprendendo mais do teu caráter, Jesus. Deus, nesse momento nós pedimos que o Senhor nos abençoe, Deus. Fortaleça a nossa fé, Jesus. Aumenta, Deus, o nosso amor pelo Senhor e por vidas, Pai. E que nós venhamos aprender cada dia mais com a tua presença em nós, Deus. Eu abençoo o dia de cada um que está aqui, Deus, que seja um dia abençoado, Deus, um dia que nós possamos dar muitos frutos, Deus, um dia muito ativo, Deus, na tua presença, Deus. Nós venhamos ser bênção na vida das pessoas nesse dia, Amém. Pai, e que o Senhor esteja conosco em nome do Senhor Jesus, Pai. Nós te agradecemos por esse momento, Pai. Amém, Senhor. Amém. Bateu até um relâmpago aqui agora. É, Acabou. para finalizar, o amém. Aqui Oração deu forte. também. Você tá Gente, doido. tá chovendo demais. Eu acordei 4h30, assim, caí no mundo. Top. Quê? Deixa eu ver. Alguém mandou alguma? Não, ninguém mandou de oração, né? Vamos tirar o print, cara. Então, beleza. Encerrando a reunião. A reunião tá encerrando. Tá encerrando, tá. Vamos tirar o print então, galera. Quem ativou a câmera aí, aparece na câmera. Tá? Quem não ativou a câmera, ativa a câmera rapidinho aí pra gente tirar o print. Vai lá. Fechado? Vamos lá. Todo mundo sorrindo. 3, 2, 1. Mais um print, vamos lá. 3, 2, 1. Galera, quem não mandou ainda o nome lá no chat, manda o nomezinho lá no chat para lista de presença. Se possível, já manda o arroba. Não precisa nem de colocar o nome, já põe o arroba de uma vez do Instagram, que a gente vai marcar vocês também. Fechado? Tamo junto, que Deus abençoe o dia de vocês, que hoje seja um dia excepcional. Não deixe a chuva atrapalhar vocês, não, tá? Não deixe a chuva atrapalhar vocês de ir para academia, de trabalhar. Vamos que vamos. Fechado que vocês não são de açúcar, tá? Não derrete, não. Pode ser na chuva, tranquilo. Valeu? É nóis. Valeu. Falou. Vou copiar o nome aqui de vocês para mandar a lista de presença lá. Beleza. Manda lá agora. Foi? Foi todo mundo? Foi. Beleza.